Curso, ISO 45001, edição, 2018, Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, Interpretação e Implantação, Módulo 6. Neste módulo 6, vamos abordar o seguinte: análise dos requisitos normativos. 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3, 10, 10.1, 10.2 e 10.3. O ISO 45001 requer um processo preciso, repetitivo e em constante melhoria para medir o desempenho em relação aos seus objetivos de saúde e segurança. 9. Avaliação de desempenho. 9.1. Monitoramento, medição, análise e avaliação de desempenho. 9.1. Generalidades. A organização deve estabelecer, implementar e manter processo S para monitoramento, medição e avaliação de desempenho. A organização deve determinar o que precisa ser monitorado e medido, incluindo 1. Extensão em que os requisitos legais e outros requisitos são cumpridos. 2. Suas atividades e operações relacionadas a perigos, riscos e oportunidades identificadas. 3. Progresso no atingimento dos objetivos de SS da organização. 4. Eficácia dos controles operacionais e outros controles. B. Métodos para monitoramento, medição, análise e avaliação de desempenho, como aplicável, para assegurar resultados válidos. C. Critérios em relação aos quais a organização avaliará o seu desempenho de SSU. D. Quando o monitoramento e a medição devem ser realizados. E. Quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados, validados e comunicados. 9.1. Monitoramento, medição, análise e avaliação de desempenho, continuação. 9.1. Generalidades. A organização deve avaliar o desempenho de SSU e determinar a eficácia do sistema de gestão de SSU. A organização deve assegurar que os equipamentos de monitoramento e medição sejam calibrados ou verificados, conforme aplicável, e sejam usados e mantidos como apropriado. Nota: pode haver requisitos legais ou outros requisitos, por exemplo, normas nacionais ou internacionais, relativos à calibração ou verificação de equipamentos de monitoramento e medição. A organização deve reter informação documentada apropriada, como evidência dos resultados de monitoramento, medição, análise e avaliação de desempenho, sobre a manutenção, calibração ou verificação dos equipamentos de medição. Conforme observado em outros lugares, o padrão enfatiza tanto a abordagem do processo quanto a necessidade de utilizar uma revisão ou fase de verificação do ciclo de melhoria contínua da PDCA, plano, fazer, verificar, agir. O padrão identifica quais dados precisam ser coletados. Veja a tabela de informações documentadas necessárias, como esses dados são coletados e interpretados, e quais resultados devem ser utilizados a partir de uma variedade de entradas em vários pontos do processo de gerenciamento de SSU. Esses resultados devem, por sua vez, ser verificados por meio de uma auditoria interna e devem estar sujeitos à revisão da alta gerência. Este processo também deve ser avaliado quanto à eficácia. Ele descreve um conjunto de autoexames críticos. - 9.1. Monitoramento, medição, análise e avaliação de desempenho. 9.1.2. Avaliação da conformidade. A organização deve estabelecer, implementar e manter um processo S para avaliar a conformidade com os requisitos legais e outros requisitos. Ver 6.1.3. A organização deve determinar a frequência e o método S para avaliação da conformidade. B. Avaliar a conformidade e tomar ações, se necessário. Ver 10.2. C. Manter conhecimento e compreensão do seu status de conformidade com os requisitos legais e outros requisitos. D. Reter informação documentada do resultado S da avaliação da conformidade. Lista de normas regulamentadoras. NR01. Disposições gerais. NR02. Inspeção prévia. NR03. Embargo ou interdição. NR04.
Serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, NR05. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, NR06. Equipamentos de Proteção Individual, EPIs. NR07. Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO, NR08. Edificações, NR09. Programas de Prevenção de Riscos Ambientais-PPRA, NR10. Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, NR11. Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais, NR12. Máquinas e Equipamentos, NR13. Caldeiras e Vasos de Pressão. Lista de normas regulamentadoras. Continuação, NR14. Fornos, NR15. Atividades e operações insalubres, NR16. Atividades e operações perigosas, NR17. Ergonomia, NR18. Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, NR19. Explosivos, NR20. Líquidos combustíveis inflamáveis, NR21. Trabalho a céu aberto, NR22. Segurança e saúde ocupacional na mineração, NR23. Proteção contra incêndios, NR24. Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, NR25. Resíduos industriais, NR26. Sinalização de segurança. Lista de normas regulamentadoras. Continuação, NR26. Sinalização de segurança, NR27. Registro profissional do técnico de segurança do trabalho no MTB, revogada pela Portaria GM nº 262/2008, NR28, Fiscalização e Penalidades, NR29, Segurança e Saúde no Trabalho Portuário, NR30, Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário, NR31, Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária e Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura, NR32, Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde, NR33, Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados, NR34, Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e Reparação Naval, NR35, Trabalho em Altura. Lista de normas regulamentadoras. Continuação, NR36. Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e Processamento de Carnes e Derivados. Conforme especificado anteriormente, em 6.1.3, os requisitos legais e outros requisitos devem ser determinados. Agora há necessidade de planejar, estabelecer, implementar e manter um processo para avaliar a conformidade com os requisitos legais aplicáveis e outros requisitos. Isso requer que você determinar a frequência e o método pelo qual a conformidade será avaliada. Avaliar conformidade. Tome medidas com base em lacunas de conformidade identificadas. Manter o conhecimento e a compreensão de seu status de obrigações de conformidade. Manter informações documentadas dos resultados da avaliação de conformidade. Um registro de obrigações legais, como a amostra fornecida, pode ser muito útil para manter as informações atualizadas, refletir quaisquer mudanças e avaliar a conformidade de requisitos legais e outros requisitos. Informações gerais sobre diretrizes, a identificação de obrigações de conformidade, requisitos legais e outros requisitos e a avaliação de sua significância associada às atividades, operações, produtos ou serviços consideram requisitos obrigatórios emitidos por entidades governamentais ou outras autoridades relevantes, tais como lei e regulamentos, licenças ou outras formas de autorização, ordens, regras ou orientações emitidas por agências reguladoras, julgamentos de tribunais ou tribunais administrativos, tratados, convenções e protocolos. As obrigações de conformidade também incluem outros requisitos de partes interessadas relacionados à SSU, que a empresa escolhe adotar, tais como acordos com grupos comunitários ou entidades não governamentais, acordos com autoridades públicas e clientes, requisitos organizacionais, princípios voluntários ou códigos de prática, rotulagem voluntária ou compromissos de saúde e segurança,
Obrigações decorrentes de acordos contratuais com a empresa. Padrões organizacionais e industriais relevantes. O registro de obrigações legais aplicáveis. O registro contém as planilhas concluídas para a identificação de requisitos legais. Regulamentos de conformidade representa uma lista composta dos requisitos aplicáveis para o sistema de gerenciamento. Resumo das obrigações legais. Resuma as obrigações legais que se relacionam com a SSU e aplique às suas atividades, produtos, serviços empresa. Tabela 1, Anexo 4 da Portaria 25, SSST, de 29 de dezembro de 1994. Classificação dos principais riscos ocupacionais em grupos, de acordo com a sua natureza e a padronização das cores correspondentes. Grupo 1, Físicos, ruído, vibrações, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, frio, calor, pressões anormais, umidade. Grupo 2, Químicos, poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, substâncias, compostos ou produtos químicos. Grupo 3, Biológicos, vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos. Grupo 4, Ergonômico, esforço físico intenso, manuseio de peso, postura inadequada, controle de produtividade, ritmos excessivos, trabalho em turno, longa jornada de trabalho, repetitividade. Grupo 5, risco de acidente, arranjo físico inadequado, máquinas, equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas, eletricidade, incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos. Neste slide, apresentamos um modelo de mapa de risco. PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Programa com metodologia de ação que garanta o mais amplo campo da preservação da saúde e integridade física dos trabalhadores, frente aos riscos ambientais, agentes agressivos ou nocivos, existentes no ambiente de trabalho. As NRs que estão diretamente ligadas à elaboração do PPR são NR04, SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, NR05, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, NR06, Equipamento de Proteção Individual, IPIs, NR15, Atividades e Operações Insalubres, NR16, Atividades e Operações Perigosas, NR20, Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis. As demais NRs deverão ser utilizadas de acordo com a operação e atividade de cada empresa. Programas e ações ligados ao PPRA, PCMSU, PCMAT, PPR, PCA, PCV, LTCAT, laudo da NR15, IPIs, IPCs, e social. Integração do e-social com as instituições governamentais, Caixa, INSS, Receita Federal, Previdência Social, Ministério do Trabalho e Emprego MTE. A seção 9.2 requer que a alta administração revise o sistema de gestão de SSO em intervalos planejados para se certificar de que atende aos objetivos organizacionais e aos requisitos da ISO 45001. Os resultados das auditorias internas são então usados para fornecer a confiança de que os planos de SSO estão sendo executados conforme planejado. Considere a auditoria interna como uma atividade de valor agregado onde as oportunidades para correções e melhorias operacionais efetivas podem ser feitas. Realize uma auditoria interna ISO 45001. Uma auditoria interna é usada para avaliar a conformidade, avaliar a eficácia e identificar oportunidades de melhoria. Considere a auditoria interna como uma atividade de valor agregado onde as oportunidades para correções e melhorias operacionais efetivas de saúde e segurança podem ser feitas. As auditorias internas também ajudam você a se preparar para auditorias externas. Auditorias externas ou auditorias de registro são conduzidas por uma pessoa fora de sua organização, como representante de agência ou uma organização independente de terceiros, como registrador. Para verificar se você está em conformidade com os requisitos aplicáveis, é necessário demonstrar que o seu sistema de gestão ISO 45001 é eficaz. Durante uma auditoria interna, você comparará seu sistema de SSO com os requisitos da norma,
Você selecionará um grupo de auditores internos de sua empresa para realizar as auditorias. Você começará assim que o seu sistema for implementado e precisará realizar auditorias internas antes da sua auditoria de registro. A auditoria de registro é a auditoria que é realizada pelo registrador que emitirá seu certificado ISO 45001 após a conclusão bem-sucedida dessa auditoria. 9.2. Auditoria interna. 9.2.1. Generalidades. A organização deve conduzir auditorias internas em intervalos planejados, para fornecer informações sobre se o sistema de gestão de SSU está conforme com 1. Os requisitos da própria organização para o sistema de gestão de SSU, incluindo a política de SSU e objetivos de SSO. 2. Os requisitos deste documento. B. Está implementado e mantido de forma eficaz. 9.2. Auditoria interna. 9.2.2. Programa de auditoria interna. A organização deve a. Planejar, estabelecer, implementar e manter programa S de auditoria, incluindo a frequência, métodos, responsabilidade, consulta, requisitos planejados e relatório, o que deve levar em consideração a importância de um processo S em questão e os resultados das auditorias anteriores. B. Estabelecer os critérios de auditoria e o escopo para cada auditoria. C. Selecionar auditores e realizar auditorias que assegurem a objetividade e a imparcialidade do processo de auditoria. D. Assegurar que os resultados das auditorias sejam relatados aos gestores relevantes. Assegurar que os resultados relevantes de auditoria sejam relatados aos trabalhadores e, se existirem, aos representantes dos trabalhadores e outras partes interessadas relevantes. 9.2. Auditoria interna. 9.2.2. Programa de auditoria interna. Continuação. A. Tomar medidas para resolver as não conformidades e melhorar continuamente o desempenho de SSU. Ver seção 10. B. Reter informação documentada como evidência da implementação do programa de auditoria e dos resultados da auditoria. Nota. Para obter mais informações sobre a auditoria e competência dos auditores, ver a ABNT ISO 19011. Portanto, antes da sua auditoria de registro, você precisará se familiarizar com os requisitos do seu sistema, implementá-lo e usá-lo e melhorá-lo por um período de 2 a 3 meses. Escolha sua equipe de auditoria. Você desejará ter um número de auditores internos treinados para o seu programa de auditoria e deve considerar o seguinte: você estará auditando cada área de suas instalações 1 ou 2 vezes por ano, com uma equipe de auditoria de 1 a 4 auditores, dependendo do tamanho da área. Você desejará ter um número suficiente de auditores treinados para que os auditores não auditem sua própria área e para que você não esteja afastando uma pessoa de seu trabalho com muita frequência. Um número de orientação geral é de 10% do número total de funcionários. Uma empresa com 50 funcionários treinaria 5 auditores e uma empresa de 100 treinaria 10. Procure funcionários que tenham força na investigação de problemas e que sejam bons comunicadores. Quanto melhor as habilidades das pessoas que os auditores têm, mais suaves suas auditorias serão realizadas. Além disso, a ISO publicou uma norma ISO 19011 como um documento de orientação na auditoria de sistemas de qualidade de gestão ambiental. Este padrão pode ser referenciado para ajudar sua empresa a realizar uma auditoria interna eficaz do sistema de gerenciamento de SSU. As auditorias internas são o melhor amigo de um sistema de gestão. Uma auditoria interna pode ser uma atividade de valor agregado, onde os resultados da auditoria levam a uma grande melhoria na eficácia e eficiência do sistema. Por exemplo, use as auditorias como oportunidades para treinar outras pessoas. Peça a um voluntário, que não é um auditor, para percorrer o processo de auditoria com você como assistente. Isso fornecerá aos outros uma melhor compreensão do que são as auditorias e por que elas são necessárias e ajudarão a identificar seus possíveis auditores internos. Como você pode fazer seu programa de auditoria interna funcionar para sua organização? Aqui estão algumas dicas para ajudar a obter o máximo de suas auditorias internas. Certifique-se de que a autoridade da equipe de auditória esteja estabelecida para que a cooperação das entidades auditadas seja assegurada ou pelo menos aumentada. Decida quais áreas da empresa serão auditadas e a frequência das auditorias. Em seguida, prepare um cronograma de auditoria anual e distribua. Desenvolva um plano de auditoria.
Decida que outros recursos de auditoria são necessários. Listas de verificação. Outros auditores. Determinar o objetivo da auditoria. É uma visão geral da área que está sendo auditada. Ou é para se concentrar em um sistema específico dentro da área? Determinar o objetivo da auditoria. É para cumprir com os regulamentos governamentais, normas de saúde e segurança, procedimentos internos e sistema. Realize uma reunião com os auditores para discutir o plano, a finalidade e o escopo da auditoria. Realizar uma reunião de abertura com os auditados, durante uma auditoria. Seja profissional em todos os momentos. Evite ser crítico. Siga os procedimentos de saúde e segurança, procedimentos de sala limpa e todos os outros procedimentos necessários. Explique o objetivo da auditoria para os auditados. Responda perguntas ou discuta problemas de conformidade trazidos à sua atenção pelos auditados. Seja flexível se você encontrar um problema em potencial que não esteja no escopo da auditoria. Avalie os riscos potenciais do problema se não for atendido. Incentive a honestidade com os auditados. Após a auditoria, realize uma reunião de auditores para discutir o conteúdo da reunião de encerramento. Realize uma reunião de encerramento com todos os auditados envolvidos com a auditoria. Primeiro, aponte o que foi bem feito. Em segundo lugar, aborde as não conformidades e assegure-se de que os auditados entendam a não conformidade e que parte da norma não é cumprida. Emitir o relatório de auditoria em tempo hábil. Incentive os auditados a decidir sobre as ações corretivas. Permitir que os auditados recebam contribuições lhes dará a propriedade de implementar mudanças. Ajudar os responsáveis por concluir as ações corretivas com a definição de prazos razoáveis. Os prazos corretos de ação podem variar dependendo da gravidade do descumprimento. Estar disponível e disposto a ajudar os auditados. Peça feedback sobre como você e sua equipe de auditoria foram percebidos. Ajuste sua abordagem, se necessário. Uma última dica: envolva as pessoas. Envolver pessoas cria a sensação de que todos são um contribuinte vital para um objetivo de conformidade com a empresa. A ISO publicou uma norma ISO 19011 como um documento de orientação na auditoria de sistemas de qualidade de gestão ambiental. Este padrão pode ser referenciado para auxiliar sua empresa na realização de auditoria interna eficaz da SSU. O que é a ISO 19011? Diretrizes para auditoria de sistemas de gestão de qualidade ambiental. A ISO 19011-2018. Diretrizes para auditoria de sistemas de gestão. Foi publicada em julho de 2018 em resposta à demanda por orientação sobre auditorias combinadas de sistemas de gestão. Oferece diretrizes abrangentes para auditoria de sistemas de gestão de qualidade ambiental. O objetivo é que, ao usar este documento, as organizações possam economizar esforço, tempo, esforço e gastos por meio de evitar confusão sobre os objetivos do programa de auditoria ambiental ou de qualidade. A garantia de relatório de auditoria segue o melhor formato e contém todas as informações relevantes. Assegurar o acordo das metas para auditorias individuais dentro de um programa de auditoria. Avaliar a competência dos membros de uma equipe de auditoria em relação aos critérios apropriados. Reduzir a duplicação de esforços ao conduzir auditorias ambientais de qualidade combinadas. A ISO 19011 foi projetada para que as organizações possam realizar auditorias de maneira eficiente usando essas diretrizes. Dentro de um único padrão, existem agora 4 recursos críticos de decisão. Suporte para o planejamento, condução e avaliação eficientes de auditorias de qualidade ambientais. Uma explicação clara dos princípios de auditoria de sistemas de gestão. Assessoria na competência e avaliação de auditores. Orientação sobre a gestão de programas de auditoria. Orientação sobre a condução de auditorias internas ou externas. É um conjunto de princípios que ajudará qualquer pessoa a realizar uma auditoria de forma eficaz, porque se concentra nos processos subjacentes do gerenciamento de auditoria. Pode ser usado ao auditar qualquer sistema de gestão. Esta seção exige que, em intervalos planejados, o sistema de gerenciamento de SSU seja revisado pela alta gerência para garantir que continue adequado e eficaz. A alta administração precisa realizar uma avaliação estratégica e crítica das informações geradas pela SSU, entradas de resultados de auditorias internas, monitoramento e medição, principais indicadores de desempenho e a determinação de quaisquer melhorias direcionais de suporte que precisem ser feitas na operação ou no sistema de saúde e segurança do governo. Aproveitar ao máximo a análise da administração é essencial para o seu negócio.
A revisão da administração é uma parte extremamente importante do sucesso do seu sistema de gestão de saúde e segurança e sua fonte mais significativa de oportunidades de melhorias. A análise da administração pode ser usada para unir todos os elementos do seu programa e trazer coesão ao sistema de gerenciamento. Você deve focar sua atenção em tendências, evidências objetivas e decisões baseadas em dados, não em operações diárias. Planejamento para SSU, os processos para identificar riscos e avaliação dos riscos de SSU com ações para abordar riscos e oportunidades a serem incluídos na SSU, identificação dos objetivos da SSU, planejamento do monitoramento e medição dos processos. A gerência identifica as medições a serem feitas e os objetivos de SSU. Na revisão da alta gerência, as metas de melhoria podem ser avaliadas e novas metas identificadas, levando à melhoria contínua. 9.3. Análise crítica pela direção. A alta direção deve analisar criticamente o sistema de gestão de SSU da organização, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua adequação, suficiência e eficácia. A análise crítica da alta direção deve considerar: a. Status das ações de análise crítica anteriores. b. Mudanças nas questões externas e internas que sejam relevantes para o sistema de gestão de SSU, incluindo 1. Necessidades e expectativas das partes interessadas. 2. Requisitos legais e outros requisitos. 3. Riscos e oportunidades. c. Extensão em que a política de SSU e os objetivos de SSU foram cumpridos. 9.3. Análise crítica pela direção. Continuação. D. Informação sobre o desempenho de SSO, incluindo tendências em 1. Incidentes, não conformidades, ações corretivas e melhoria contínua. 2. Resultados de monitoramento e medição. 3. Resultados da avaliação da conformidade com os requisitos legais e outros requisitos. 4. Resultado das auditorias. 5. Consulta e participação dos trabalhadores. 6. Riscos e oportunidades. E. Adequação dos recursos para a manutenção do sistema de gestão de SSU eficaz. F. Comunicações relevantes com as partes interessadas. G. Oportunidades para melhoria contínua. 9.3. Análise crítica pela direção. Continuação. As análises críticas pela direção devem incluir decisões relacionadas à adequação, suficiência e eficácia contínuas do sistema de gestão de SSO para atingir os resultados pretendidos, oportunidades de melhoria contínua, qualquer necessidade de mudança do sistema de gestão de SSO, recursos necessários, ações, se necessárias, oportunidades para melhorar a integração do sistema de gestão de SSO com outro S-processo S de negócio, quaisquer implicações para a direção estratégica da organização. A alta direção deve comunicar os resultados relevantes das análises críticas da gestão aos trabalhadores e, se existirem, aos representantes dos trabalhadores. Ver 7.4. A organização deve reter informação documentada como evidência do resultado das análises críticas pela direção. A ISO 45001 exige processos para investigação de incidentes e não conformidades relacionados a questões de saúde e segurança e aplicação de ações corretivas, todas voltadas para a melhoria contínua do sistema de SSU. 10. Melhoria. 10.1. Generalidades. A organização deve determinar as oportunidades para melhoria. Ver seção 9. Implementar as ações necessárias para atingir os resultados pretendidos pelo seu sistema de gestão de SSU. Esta seção trata da determinação de oportunidades de melhorias por meio da avaliação de desempenho, com a cláusula anterior 9, e com a implementação de ações necessárias para alcançar os resultados pretendidos do sistema de gestão de SSU. Para atender aos requisitos desta cláusula, você precisará planejar, estabelecer, implementar e manter um processo para gerenciar incidentes e não conformidades, incluindo relatórios, investigações e ações. Os tipos de incidentes de saúde e segurança variam muito, dependendo da natureza do seu negócio e de suas atividades. Exemplos de incidentes:
não conformidades e ações corretivas, juntamente com mais informações e detalhes sobre o que é necessário quando um incidente ou não conformidade ocorre são fornecidos aqui. As ações corretivas precisam ser apropriadas aos efeitos ou efeitos potenciais dos incidentes ou não conformidades encontrados. As informações documentadas são mantidas como evidência da natureza dos incidentes ou não conformidades, ações subsequentes tomadas e os resultados e a eficácia das ações corretivas. Essas informações documentadas precisam ser comunicadas aos trabalhadores relevantes e, se aplicável, aos representantes dos trabalhadores e outras partes interessadas relevantes. O relato imediato e investigação de incidentes podem ser úteis na remoção de riscos e na minimização dos riscos associados a SSU. 10.2. Incidente, não conformidade e ação corretiva. A organização deve estabelecer, implementar e manter processo S, incluindo relatórios, investigações e tomada de ações, para determinar e gerenciar incidentes e não conformidades. Quando um incidente ou uma não conformidade ocorrer, a organização deve a. Reagir em tempo hábil ao incidente ou à não conformidade e, conforme aplicável, 1. Tomar uma ação para controlar e corrigir o incidente ou não conformidade. 2. Lidar com as consequências. B. Avaliar, com a participação dos trabalhadores, ver 5.4, e o envolvimento de outras partes interessadas, a necessidade de ação corretiva para eliminar a S-causa S-raiz do incidente ou da não conformidade, para que não se repita ou ocorra em outro lugar. 1. Investigar o incidente ou revisar a não conformidade. 2. Determinar a S-causa S do incidente ou da não conformidade. 3. Determinar se ocorreram incidentes similares, se existem não conformidades ou se eles podem potencialmente ocorrer. 10.2. Incidente, não conformidade e ação corretiva. Continuação. C. Revisar as avaliações existentes de riscos de SSU e outros riscos, como apropriado. Ver 6.1. D. Determinar e implementar qualquer ação necessária, incluindo ação corretiva, de acordo com a hierarquia de controles. Ver 8.1.2. E a gestão da mudança. Ver 8.1.3. E avaliar os riscos de SSU relacionados a perigos novos ou modificados, antes de tomar uma ação. F. Rever a eficácia de qualquer ação tomada, incluindo ações corretivas. G. Fazer alterações no sistema de gestão de SSU, se necessário. As ações corretivas devem ser apropriadas para os efeitos ou efeitos potenciais para os incidentes ou não conformidades encontrados. A organização deve reter informação documentada como evidência de natureza do incidente ou não conformidade e quaisquer ações subsequentes tomadas, resultados de qualquer ação e ação corretiva, incluindo sua eficácia. 10.2. Incidente, não conformidade e ação corretiva. Continuação. A organização deve comunicar esta informação documentada aos trabalhadores relevantes e, onde existirem, aos representantes dos trabalhadores e outras partes interessadas relevantes. Nota: o relatório e a investigação de incidentes sem atrasos podem permitir que os perigos sejam eliminados e os riscos de SSU associados sejam minimizados o mais rápido possível. Conforme observado em outros lugares, o padrão enfatiza a melhoria do desempenho de SSU com a melhoria contínua e a necessidade de utilizar uma revisão ou verificação do ciclo de melhoria contínua da PDCA. Planeja, fazer, verificar, agir. Sua organização é obrigada a melhorar continuamente a adequação e eficácia do sistema de gerenciamento de SSU, a fim de prevenir a ocorrência de incidentes e não conformidades, promover uma cultura positiva de saúde e segurança ocupacional e melhorar o desempenho de SSU. A melhoria contínua é um esforço contínuo para melhorar o seu negócio onde os esforços podem ser gradual, buscar melhoria incremental ao longo do tempo. Avanço obtém uma melhoria de uma só vez. Sua capacidade de atender a SSU e outros requisitos está sendo constantemente avaliada e aprimorada para fornecer mais eficiência, eficácia e flexibilidade. Este não é um esforço separado, mas faz parte do sistema ISO 45001.
SSU, o feedback é avaliado em relação aos objetivos. A ISO 45001 pede melhoria contínua do seu sistema e uma maneira de fazer isso é melhor focar através de um olhar mais crítico e melhorar seu conhecimento para aprender como aplicar as táticas, como objetivos de melhoria contínua. Sua organização precisa melhorar continuamente a adequação e eficácia do sistema de gerenciamento de SSU, a fim de evitar a ocorrência de incidentes e não conformidades, promover uma cultura positiva de saúde e segurança ocupacional, melhore o desempenho de SSU, garantir a participação das partes interessadas relevantes. Sua organização é obrigada a planejar, estabelecer, implementar e manter um processo de melhoria contínua que leva em conta os resultados das atividades descritas na ISO 45001. Os resultados da melhoria contínua são comunicados aos trabalhadores relevantes e seus representantes. Se necessário, a informação documentada é retida como evidência dos resultados da melhoria contínua. A melhoria contínua começa com a liderança da auto-administração e comprometimento com o sistema de SSU. Veja também a responsabilidade da alta gerência. 10.3. Melhoria contínua. A organização deve melhorar continuamente a adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão de SSU. A. Aumentando o desempenho de SSU. B. Promovendo uma cultura que apoie o sistema de gestão de SSU. C. Promovendo a participação dos trabalhadores nas implementações de ações para a melhoria contínua do sistema de gestão de SSU. D. Comunicando os resultados relevantes da melhoria contínua para os trabalhadores e, onde existirem, aos representantes dos trabalhadores. E, mantendo e retendo informação documentada como evidência da melhoria contínua. Verificar os formulários modelos que se encontram nos materiais complementares. Modelo de não conformidade e ação corretiva. Modelo de relatório de auditoria. Observação. Quanto aos formulários disponibilizados nos materiais complementares, você poderá alterar em função da estrutura da sua organização, mas verifique nos requisitos deste módulos e nos anteriores se eles atendem à ISO 45001-2018, uma vez que já se encontram em modelos aprovados para serem utilizados em um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Revise os leads de todos os módulos. Prepare-se para a prova. Ela não é difícil. Chegamos ao fim do módulo 6. Você agora deve responder ao quiz e também o questionário, e assim que responder o questionário, você receberá seu certificado de conclusão do curso. Os materiais complementares, se houver, estarão à sua disposição. Fórum para tirar dúvidas, troca de informações. Fique à vontade para ressaltar questionamentos. Estamos aqui para ajudar e espero que todas as informações contidas neste curso sejam imprescindíveis para o seu crescimento profissional. Eu agradeço a sua atenção e espero que realmente as informações citadas neste curso possam fazer toda a diferença para o seu aprendizado. Desejo a você sucesso, e espero rever você em outros de nossos cursos.